Quais são os 5 mitos que eu mais ouço no consultório sobre a rotura do manguito rotador? Então, tem coisas que a gente ouve sempre, por exemplo, se romper o manguito rotador, romper completamente, uma rotura completa do supraespinhal, por exemplo, que é o músculo o tendão e o músculo que faz esse movimento. Se romper completamente, o braço não sobe mais. Não é verdade, porque nós temos diversas estruturas que trabalham em conjunto. Ou seja, às vezes uma das estruturas não funcionando, as outras podem suprir aquela falha para manter a função. Não vai manter com a mesma potência, com a mesma qualidade, principalmente a longo prazo. Isso pode e costuma causar um desequilíbrio mecânico que degrada toda a articulação. Então, a pessoa muitas vezes consegue continuar fazendo o movimento, mas com o tempo vai degenerando, degradando a articulação e aí sim perde o movimento, aí sim se torna muito difícil de fazer o movimento, se não impossível, e aí a patologia já é muito mais avançada e tem outros fatores associados. Segundo mito, se romper o manguito rotador, o único tratamento é cirurgia. Também não, porque vai depender ao extremo de qual paciente nós estamos falando e qual tipo de rotura. A rotura pode ser parcial ou completa, pode ser associada a outras roturas ou isolada, pode ser desencadeada por uma alteração anatômica, como um acrômio mais lateralizado e ganchoso, ou por uma instabilidade. Pode ser decorrente de um trauma. Então tem várias possibilidades que devem ser avaliadas antes de a gente decidir sobre o tratamento cirúrgico ou não. Na maior parte das roturas, ainda que completas, nos pacientes mais idosos, por exemplo, a gente opta por tratamento não cirúrgico. Já nos pacientes que têm uma certa idade, mas uma funcionalidade muito alta e têm uma boa condição de saúde, o tratamento cirúrgico está indicado ainda que a idade seja avançada, 70 e poucos anos, 80 anos, depende de uma série de outros fatores. Então, não é tão direto o cirúrgico, não cirúrgico. Outra coisa importante que eu sempre ouço, então o terceiro mito, é que quanto maior a lesão, mais dor a pessoa tem. Não é assim. A dor depende de vários fatores. Na maior parte das vezes, a lesão que dói mais, a rotura que dói mais, é a rotura mais instável. E isso também explica muito porque, às vezes, a pessoa tem muita dor, aí melhora a dor, então a pessoa estava com a lesão instável, aí estabilizou, porque o corpo cria cicatrizes, cria mecanismos compensatórios, melhora a dor. Depois de muito tempo que a gente vai ver, aquela lesão cresceu, degenerou, atrofiou, então dói no momento de instabilidade e ainda assim a rotura pode ir aumentando, pode ir piorando, mas causando poucos sintomas. Esse é um caso muito perigoso porque a longo prazo tem um comprometimento muito grande da estrutura, geralmente um comprometimento irreparável já da estrutura, da função e da dor, e a gente precisa lançar mão de técnicas diferentes, como a substituição toda da articulação, a prótese da articulação para poder devolver funcionalidade e controle de dor. Então, outro mito agora sobre a rotura do manguito rotador é que é infrequente, que é raro. Não é verdade não, porque a gente consegue até observar que a maior parte das pessoas a partir dos 80 anos tem algum tipo de rotura do manguito rotador. Então, se a maior parte de alguma faixa etária vai ter algum tipo de rotura, isso não é infrequente. Claro que na população mais jovem, 20 e poucos, 30 e poucos anos, aí sim a rotura do manguito rotador é bem infrequente, é bem raro acontecer. E o último mito é que o exercício físico em alguém que tem a rotura do manguito rotador, ele prejudica. Se te fizer exercício com rotura, piora a rotura. Não é também, porque alguns tipos de rotura isso acaba sendo verdade, mas na maior parte das roturas do manguito rotador, a atividade física, o exercício físico bem executado, com técnica correta, bem orientado, ele ajuda a recuperação, ele melhora o prognóstico, principalmente a médio e longo prazo. Claro que isso não quer dizer que se tiver rotura, faça o exercício, mas quer dizer que se tiver rotura, busque orientação de alguém que entenda, que tem experiência no tema, de preferência um especialista em ombro, para te orientar sobre quais exercícios e como fazê-los.
porque isso a médio prazo vai trazer mais saúde para a sua articulação, mais longevidade para a sua articulação. Com a rotura, a gente ficar totalmente parado costuma evoluir com um resultado muito pior, muito mais limitado, e os problemas aumentam ao invés de diminuírem. Então não é deixando o braço totalmente parado que a gente resolve uma rotura.